Porque o pecado da soberba é o pior pecado capital que existe, é o mais forte, é o mais comum e porque ele é o início de todos os outros vícios. Nós temos que entender que somente criaturas intelectuais podem pecar. E o pecado, como diz o catecismo, é uma falta contra a razão, ou seja, somente criaturas intelectuais podem pecar. Por quê? Porque o que salva, minha gente, né, o que mantém a gente bem, santo, é a verdade. Ou seja, a fé, a castidade, a fidelidade no casamento, claro que isso é a regra de Deus, lei de Deus, mas, sobretudo, a verdade. Por quê? Porque a verdade é o princípio intelectual das coisas, né? É como a própria lógica, né? A verdade e a realidade são coisas inerentes. Pode ser até interpretada como a mesma coisa, né? Na prática. Então, o que é a soberba na prática? Para eu não ter que fazer um vídeo grande, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos do que é soberba, porque soberba significa criar a própria verdade. Sim, soberba não é só o cara que se exalta, que acha que é o centro do mundo, que tudo tem que ser do jeito dele, né, colérico. Não, soberba é pura e simplesmente querer criar e viver a própria verdade. Entende? Se possível até quantitativamente. Então vamos pegar alguns exemplos. O socialista, ele acha que o Estado deve ser Deus. Ele sabe que o Estado não é onipotente, ele sabe que diversas estruturas da realidade, como as leis da física, como as leis da matemática, como a própria história, veio antes do Estado moderno. No entanto, ele acredita que o Estado deve ser Deus. Como que o socialista acha que o Estado deve ser Deus? Ele quer dar ao Estado o poder político, econômico, militar e intelectual ao mesmo tempo. Ou seja, o Estado deve gerenciar tudo, né? Então, o poder político poderia ser destruído pelo poder econômico em uma sociedade capitalista, né? Livre mercado e tudo mais. Ou então, o empresário que está sendo perseguido, ele poderia se refugiar no poder político. Ele poderia processar os políticos, poderia processar as instituições, enfim, né? A gente não perder tempo. Então, o socialista, ele acha que o Estado tem que ser Deus. E ele, sabendo que não é possível, ele diz que deturparam Marx, que não fizeram o verdadeiro comunismo, eu vou fazer o verdadeiro marxismo, e aí o cara vai lá, entra no poder e faz coisa pior. E também vai dizer que não foi o verdadeiro marxismo. O liberal, né, pessoal aí do MBL, né, descendência da Revolução Francesa, genocida da Revolução Francesa, acha que o que vai salvar o mundo é o quê? Cultura? Religião? Leis morais? Princípios sociais ordenados? Não. Dinheiro. Ou seja, mesmo que eu te desse, cara, R$ 1 milhão, isto não significa necessariamente que você vai saber gastar. Por quê? Porque antes do dinheiro vem um treco chamado saúde, condições, família, tradição, né? Você tem que saber pelo menos quem você é antes de saber qual é o dinheiro que você quer gastar. E eu acho engraçado, né? Quem é o dinheiro não, o que é o dinheiro que você quer gastar. Eu acho engraçado que o pessoal aí fala, não, vamos convocar os jovens para lutar pelas pautas econômicas. Cara, jovem não tem responsabilidade econômica. Por quê? Porque ele não paga imposto. Quem paga imposto é o pai dele, porra. Sabe, esse pessoal liberal é tudo burro. Tem um anarcocapitalista que acha que o que vai salvar o mundo é fazer da liberdade um princípio ordenador absoluto. Pelo que eu sei, na matemática, nós temos 2 mais 3 que dá 5 e 3 mais 2 que dá 5. Ou seja, a matemática ela tem um princípio ordenador, né, das ciências exatas, que não pode levar a contradições. Agora, se a liberdade é um princípio ordenador que não pode levar a contradições, por que ela leva a contradições? Oxe, Vinícius, então, se você dá liberdade total para as pessoas, isso é contraditório para o conceito de liberdade? Claro. Liberdade absoluta significa poder absoluto. Se você tem poder absoluto, você vai acabar com a liberdade de todo mundo. Simples assim. Mas o anarcocapitalista não aceita. Vamos pegar aqui agora o gnóstico. Gnosis é uma palavra que vem do grego, né? Gnose vem do grego e significa conhecimento. Ou seja, o gnóstico ele acha que o que salva, né? Pode ser um gnóstico ateu, pode ser um gnóstico comunista, um gnóstico protestante, um gnóstico católico. O gnóstico, independente da vertente, ele acha que o que salva não é a fé, a humildade, que é caminhar na verdade, né? Os sacramentos da igreja, não. Ele acha que o que salva é o conhecimento. É o mero conhecimento, é o mero intelecto, né? Então, quem pensa isso é o próprio diabo, porque na batalha celestial, né, de acordo com o catecismo da igreja católica, Deus revelou para os anjos
que os humanos, Adão e Eva, iriam pecar. E o Filho de Deus iria se encarnar em uma criatura humana, né, homem e Deus, né, na união hipostática, o dogma da união hipostática, e que esse Deus, homem, tentaria salvar essa espécie humana da condenação eterna. Pior, para os anjos, né? Pior, esse homem nasceria de uma virgem e que essa virgem, que é inferior aos anjos, seria a rainha dos anjos. Quando o diabo escutou isso, ele simplesmente não aceitou, ele quis criar a própria verdade, ou seja, eu não quero seguir os planos de Deus, eu quero seguir os meus planos porque eu sou o cara. Eu sou inteligente, eu sou belo, eu sou forte, eu sou veloz. Então, o demônio caiu. Não é porque ele queria tomar o trono de Deus. Inclusive, tomar o trono de Deus é uma metáfora. Por quê? Porque tomar o trono de Deus significa que o diabo queria saber mais do que Deus. Ele queria ser Deus ou melhor do que Deus na questão do conhecimento, na questão da providência. Então, a soberba, o pecado de Lúcifer, é querer criar a própria verdade, viver a própria verdade. É isso que é soberba. Então o demônio ele não quis se submeter à providência divina. Ele sabia que os humanos iam pecar, que Jesus ia virar homem e que a mãe de Jesus, nossa Santíssima Mamãe, Maria, iria ser a rainha dos anjos. Esse é o plano de Deus. E como é que São Miguel Arcanjo venceu isso? Perguntando para Lúcifer, quem é como Deus? O nome Miguel é uma pergunta e significa quem é como Deus. Quem como Deus? Entende? Então, você vence a soberba com a verdade. Na verdade, qualquer pecado você vence com a verdade, sobretudo com a verdade, tá bom? Então, o gnóstico, ele acha, né, o diabo, né, que também foi um gnóstico, ele acha que o que salva é o mero intelecto. Eu sou um cara inteligente, eu tenho uma capacidade lógico-analítica absurda, e isso basta. Só porque você entende a realidade com o intelecto, então o intelecto é Deus. É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. O petista, ele sabe que o Lula se gaba de ser analfabeto, no entanto, ele finge que o Lula é um grande líder carismático. Porra, líder carismático era o Martin Luther King, porra. O cara abria a boca, juntava 2 milhões de pessoas para ouvir o cara, né? Nunca foi vaiado, que eu saiba. E se fizer um filme sobre a vida do Martin Luther King, todo o país vai assistir, né? Já dizia lá o Olavo de Carvalho, né? Então, o petista tá vendo que o cara se gaba de ser analfabeto, malandro, e o cara acha que o Lula é um grande líder. Ou o bolsonarista tá vendo que as ações e omissões do Bolsonaro trouxe o PT de volta. Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos no cartão corporativo, sancionou fundo eleitoral, permitiu 600 mil mortes por Covid, né? Colocou André Mendonça no governo, que é o homem que queria escrever um livro, né, em homenagem ao Dias Toffoli. Queria colocar Cássio Nunes no STF, né? O Cássio Nunes, ministro Cássio Nunes, foi o cara que votou pela soltura do Lula. Então, os bolsonaristas estão vendo, né? Qualquer um que pesquisar um pouquinho vai ver que o Bolsonaro fez tudo o que o PT queria, senão o PT voltava, porque o Bolsonaro fez tudo isso para escapar da cadeia, né? Pelos seus crimes de responsabilidade, aquela coisa toda. E o bolsonarista continua fingindo que o Bolsonaro é oposição ao PT. Ninguém fez mais pelo PT do que Bolsonaro, tá? Então, a soberba, minha gente, soberba não é você ficar se exaltando. Não, claro que eu posso me exaltar em um contexto específico. Por exemplo, se eu falar para você que eu tenho uma validade infinita, eu valho infinitamente. Em que sentido? É porque eu sou santo? É porque eu sou o cara? Não, é porque Deus, sabendo que eu tenho a capacidade de nele ser santo, de nele ser bom, eu tenho um potencial e eu valho infinitamente. Então, eu poderia dizer até em um certo sentido que eu sou o próprio Deus. Assim, sou o próprio Deus não, que eu sou um Deus. Mas eu só sou um Deus, eu só sou uma criatura divina nele. Não porque eu sou Deus ou porque eu sou onipotente, porque eu sou o cara. Não. Eu estou dizendo que pelas minhas qualificações, pelo meu conhecimento, pelo meu temperamento, pelo meu contexto, pelas minhas orações, pela minha submissão à igreja, eu posso ser até um outro Deus, só que nele, em Jesus Cristo e em Nossa Senhora. Então é nesse sentido que eu tenho uma validade infinita, né? Que eu tenho um preço infinito. Não porque eu sou infinito por mim mesmo, até porque quem fez a minha alma, né? A alma vem do latim, significa ânima, né? É uma animação feita no homem, né? A alma é uma animação porque no homem
Porque... pouca bateria. Porque a alma, ela é feita de inteligência, vontade e sensibilidade. Ou seja, eu não sou um mero animal que nasceu para se mover por instintos primitivos e básicos de sobrevivência, comer, beber, ter sexo e preservar minha vida. Não, eu sou uma alma imortal feita com inteligência e vontade própria. Ou seja, eu tenho uma animação dentro de mim, eu não sou um mero animal, entende? Então, neste sentido, eu posso me glorificar. Eu não posso me vangloriar, ok, mas eu posso me glorificar, eu posso dizer que eu sou alguma coisa, porra. Por quê? Porque Deus está falando que eu sou alguma coisa, eu vou falar que não? Então, a humildade não é você se fazer de coitadinho, de idiota, não. É você aceitar a verdade. Eu sou muita coisa, mas em relação a Deus, eu não sou nada. Né? Eu não vou competir com Deus, eu só sou alguma coisa no próprio Deus. E o que é a soberba? A soberba é você criar a sua própria verdade. Eu estou vendo que eu estou errado nos meus pecados, eu estou vendo que eu não sou nada, eu estou vendo que no pecado eu sou miserável, eu sou um demônio. No entanto, o dinheiro é meu, eu já sou adulto, meu pai e minha mãe não mandam mais em mim. Entende? Então a soberba é uma coisa muito doentia. Você conhece alguém que é soberbo? Eu conheço, tá? Inclusive já debati com um deles recentemente. Na verdade não foi um debate porque aquele cara eu já falei que é um animal. Mas, enfim, para o vídeo não ficar grande, é isto aí. Este é o motivo da soberba ser o pior pecado capital que existe, ser a raiz de todos os pecados e aquilo que sobretudo nos leva ao inferno, que significa inferior, ou seja, o inferno é para aqueles que não têm a sua personalidade completa, ou seja, são para pessoas medíocres que trocaram bens eternos por bens temporários, que não aceitaram sua vocação, o seu chamado principal, que é a santidade. E o inferno é uma consequência de uma violação infinita, de uma ordem infinita colocada por um Deus infinito. Logo, o inferno, logicamente, é infinito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente.